Bem-vindo ao podcast Face Yoga Paula Sá. E a convidada de hoje é realmente muito especial. Já é a segunda vez que está cá, para já, que é a Inês Correia. E ainda por cima, o convite surgiu de uma publicação que eu vi no Dia da Mulher, que era: eu não quero flores, eu quero ser independente financeiramente. Eu pensei, realmente? Então, pensei, isto é realmente um tema super importante. O autocuidado também passa por sermos independentes. Então, pensei, tenho que trazer a Inês Correia cá novamente, porque entretanto muita coisa vai mudando também. E olha, obrigada por estares aqui novamente, Inês. Para quem não te conhece, que eu acho difícil, quem acompanha o podcast já deve ter visto também o episódio anterior, mas fala um bocadinho de ti. Quem é a Inês? Olha, obrigada pelo convite, estou muito contente por estar aqui. Então, eu sempre trabalhei na área financeira, sempre gostei muito da parte de números, de investimentos, mas na verdade não, ou seja, o que eu faço atualmente é ensinar e ajudar mulheres a viver com mais riqueza e leveza, principalmente ensinando as mulheres a começar a investir, que é um tema ainda muito tabu, o dinheiro ainda é tabu, mas os investimentos para mulheres ainda mais. E baseio-me não só na minha formação, como muito também na minha experiência pessoal, que é eu própria, quando comecei a trabalhar, não conseguia poupar nada, tive 5, 6 anos sem poupar nem investir, mas depois quando comecei, e comecei a ver como era simples, como podemos fazer as coisas de forma leve, como traz também coisas boas à nossa vida, mais leveza à nossa vida, e pensei, não, vou ter que partilhar isto. Então isto começou em 2019, 2020, e aqui estou eu, continuo com essa missão de ensinar mulheres a viverem com mais dinheiro, com mais tempo, e também te encontrei a ti neste caminho, que tu também estavas à procura de Sim. saber mais sobre dinheiro e investimentos, e estou muito contente por ter conhecido. Olha, é verdade, nós acabamos por nos conhecer aqui um bocado no online. Eu fiz uma formação tua, uma mentoria tua até, de investimentos, precisamente porque chegas a uma altura em que tu dizes, epá, o que é que eu posso fazer, não é? Portanto, há aqui de certeza que. Porque tu falaste aí de uma coisa muito interessante, porque nós as mulheres achamos que, olha, investimentos, isto não é para mim, investir, isso é só para quem tem muito dinheiro, Uhum. ou passamos essa parte das finanças para os homens e acabamos por passar uma responsabilidade, acabamos por estar a desempoderar de certa forma, não é? Tu achas que nós, as mulheres, vemos esta parte das finanças, de investimentos, poupanças, de forma. Eu acho que as mulheres gostam muito de poupar, investir é outra questão, não é? Portanto, tu vês diferença entre homens e mulheres? Sim, vejo. Ou seja, bem, primeiro somos diferentes e temos necessidades um bocadinho diferentes, porque as mulheres vivem mais anos que os homens, temos mais pausas na carreira, portanto recebemos menos, portanto ainda é mais importante investirmos do que os homens, ok? Mas eu vejo, sim, eu vejo que as mulheres, e não sou só eu que vejo, os estudos mostram isto, vários estudos feitos a comparar mulheres investidoras e homens. As mulheres investem muito menos, mas quando investem conseguem ter melhores resultados, porque as mulheres conseguem pensar muito mais a longo prazo, ser mais conscientes do risco, não tipo cair na dica do amigo que as notícias estão a falar. Na verdade, as mulheres são menos emocionais nos investimentos, ao contrário do que muita gente acha. Portanto, eu vejo essa diferença. As mulheres conseguem pensar muito melhor, tomar melhores decisões, mas claro, há muito medo de investir, porque nós não somos educadas para assumir riscos em geral, não é? Eu acho que também tem a ver, também empreender também não é igual para homens e mulheres, porque nós de facto, eu acho que isso ainda não mudou muito, infelizmente. As mulheres são muito educadas para serem certinhas, para cumprirem as regras, não é? Somos super valorizadas e elogiadas quando o fazemos, e os homens são muito mais educados para e aceites mais quando fazem asneiras, quando quebram regras, quando assumem riscos, se calhar se são piores alunos, pronto, é rapaz, não é? E então isso torna-nos bastante diferentes, mas claro que o básico das finanças pessoais e dos investimentos é muito parecido para homens e para mulheres. Agora, o nosso conforto em fazê-lo já é totalmente diferente. E por isso é que faz sentido ainda falar só para mulheres. Faz todo sentido, porque, aliás, porque para já nós temos crenças diferentes dos homens, não é? Também, lá está. Aquela questão que falaste do risco.
O risco, eu acho que as mulheres têm muito receio, se calhar, do risco, possivelmente, não é? E os homens vão, ok, vamos lá. Eu até me estou a lembrar, porque nos anos 90 o meu pai arriscou assim, porque um amigo lhe disse, falou da bolsa, ele arriscou não sei quanto dinheiro e perdeu aquilo tudo. E depois é normal, olha, uma pessoa faz o seu investimento e correu mal. Mas também esta questão, portanto, foi um bocado inconsciente. Ele investiu só porque um amigo lhe disse, que é um amigo, se calhar conhece do café, não é? E são estas coisas, são estes riscos. Os negócios também são riscos, não é? Podia ter corrido super bem e ele estar milionário, não é? Mas não foi esse o caso, pronto, infelizmente, não é? Mas sim, investir não é nenhum bicho de sete cabeças. Portanto, eu fiz a mentoria contigo. Para já, a forma como tu abordas os temas é maravilhosa, porque eu achava assim, o que é que eu vou fazer? Para já esta questão, mas o que é que eu vou fazer numa formação, numa mentoria de investimentos? Eu não percebo nada disto. Quem sou eu para me pôr nestas coisas? Devia ser para o pessoal das finanças, mas não. Tu abordas os temas de uma forma tão simples, tão leve, que qualquer pessoa, até as minhas filhotas, iriam conseguir investir. Portanto, então é esta abordagem. O que é que tu achas que pode fazer toda a diferença no Dia das Mulheres? Portanto, o que é que elas podem começar a fazer, trazendo leveza? Porque eu acho que nós procuramos é muito isto, leveza. As mulheres estão à procura de leveza. Eu falo por mim, eu quero olhar para os meus investimentos uma vez por mês, Uhum. meia hora, e segue. E aquilo está a trabalhar para mim. É isso. É E é mesmo. isso que tu ensinas também, não é? Como é que poderíamos, quais são os primeiros passinhos, não é? Os primeiros passos para uma, não é, para investir de forma leve? Uhum. Olha, eu acho super importante isso, porque isso também é algo que me diferencia, eu acho que se calhar de outros homens que falam de investimento, porque assim, vamos ser realistas, tu ganhar dinheiro é com o teu trabalho, ok? Queres dinheiro no próximo ano é com o teu trabalho. Os investimentos é para daqui a 5, 10, 20 anos nós termos, conseguirmos crescer esse dinheiro, conseguimos primeiro não perder face à inflação, mas também ganhar e ter realmente esta fonte de rendimento extra. Mas não é num ano que vamos ter um rendimento extra dos investimentos. Muitos homens acham que sim e procuram e tentam fazer trading e fazem essas coisas que o teu pai fez, muitas vezes, que na verdade isso é mais especulação do que investimento. Não só ocupa imenso tempo, tem outro trabalho, que eu acho que a maioria das mulheres também não quer, como os dados mostram-nos que raramente fazem dinheiro com isso, ou seja, andam a perder o tempo a fazer essas brincadeiras, mas depois não é muito eficaz. Então, é muito simples, de facto, investir de forma eficaz. Lá está, não é para ficarmos ricos de um ano para o outro, não é esse o propósito dos investimentos, mas com taxas de, sei lá, 10% ao ano é muito, muito fácil. E é algo que eu quero cada vez simplificar mais. Então é mesmo, também há muito esta ideia de que as finanças pessoais são pessoais e cada um. E eu não concordo muito com isso, cada vez concordo menos, e já faço isto há 6 anos, não é? Na verdade, o básico todos precisamos de fazer mais ou menos, e se calhar aplica-se o mesmo, olha, a nutrição ou yoga facial, não é? Que, ok, se calhar queres melhorar uma ruga aqui, tens que ir mais a fundo nessa ruga, mas o básico, não é? Toda a gente Tem que devia. ser feito sempre. Exato, toda a gente devia fazer e Sim. não há grande diferença de pessoa para pessoa. E mesmo que haja a grande diferença, se a pessoa souber o básico, depois também consegue ajustar ao seu caso específico. Então, com as finanças é um bocado isso. Eu acho que é importante, primeiro, nós temos esta consciência de que não vamos ficar ricos de um dia para o outro, mas que temos que ver os investimentos como um suporte à nossa vida e não como um trabalho, que é o que muitos homens e mulheres também, enfim, veem. E também acho que é importante, eu agora no ano passado vivi um divórcio, portanto tive aqui uma fase financeira, é algo que me tem deixado a refletir muito, porque há muitas mulheres que não se podem divorciar porque não têm dinheiro, não é? E com as rendas como estão, com os custos como estão, é cada vez mais difícil, então são decisões difíceis e eu senti no meu caso que eu tive privilégio de ter o dinheiro como suporte e não como mais um problema, ou seja, eu consegui pensar exatamente no que é que eu queria, no que é que fazia sentido, e é super difícil, mas pelo menos eu não tinha um problema adicional, que eu acho que é a principal preocupação da maior parte das pessoas, que é como é que eu vou viver sozinha, não é?
Então eu acho que para começarmos a cuidar do nosso bem-estar financeiro, as duas coisas são importantes. Ter esta leveza, e também alguma independência. Isto não significa que não... Claro que se somos casadas, é óbvio que fazemos uma vida em conjunto, mas eu acho que é mesmo importante termos alguma independência para tomarmos decisões mais em alinhamento com aquilo que nós queremos e não só pensando na parte financeira. Então, primeira coisa assim super fácil que podem implementar já hoje é abrir uma conta bancária sem comissões. Isto é assim tipo, parece se calhar super básico para algumas pessoas, mas é que é mesmo, não faz sentido nenhum termos uma conta bancária com comissões, porque hoje em dia os bancos estão todos protegidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos, portanto, seja um banco grande ou pequeno, tu não vais perder o teu dinheiro, até 100 mil euros, e, portanto, mesmo quem tem uma conta conjunta, agora entrando um bocadinho na parte da independência, porque há mulheres que só têm uma conta conjunta com o marido, e acho super bem que tenham uma conta conjunta, e a maior parte das despesas provavelmente vai estar na conta conjunta, mas eu acho que é importante termos uma conta também só nossa, nem que seja para as despesas só nossas, e pode ser esse o passo. Não só abrir uma conta conjunta sem comissões. Hoje em dia há vários bancos, eu até posso ter alguns, mas não é publicidade nenhuma. Mas, por exemplo, o tipo banco, o Banco Inter, vejam o vosso banco se existe alguma possibilidade de abrir conta bancária sem comissões. Até há bancos que têm contas remuneradas, isto é, que nós colocamos lá o dinheiro, o Banco Inter tem, por exemplo, e aquilo do dinheiro que está na conta rende 2%, ou seja, nem sequer temos de pôr num depósito, nem nada. Portanto, isto é assim, logo isto já vai fazer com que poupes, se calhar, 5 euros por mês facilmente só com esta decisão. E depois, muitas vezes, estas contas bancárias sem comissões também, a aplicação funciona super bem, portanto, consegues gerir o teu dinheiro muito bem na aplicação. Isto seria assim aquele passo que eu daria se tivesse a começar. Depois, outra coisa que eu acho que as mulheres fazem muito, e do meu ponto de vista erradamente, embora seja com bom coração, digamos assim, é muito, quem tem filhos, não é? Dar prioridade aos filhos e dar prioridade às poupanças para os filhos e muitas vezes pondo num depósito a prazo, enfim, que é uma má decisão, devemos mesmo investir com risco para os nossos filhos, depois podemos falar sobre isso, mas o que eu sinto é que as mulheres, em vez de pensarem em si, na sua reforma, por exemplo, estão muito a priorizar os filhos e se calhar é mais importante pensarmos em nós, por facto eles têm muito tempo à frente e se eles não tiverem dinheiro nenhum aos 18, aos 21, não têm, como a maior parte de nós não teve. Verdade. E pronto, e tivemos que... Eu, por acaso, tive algum dos meus pais, na altura usei para pagar o meu mestrado, mas também falo sobre isso, que eu tive nem 12 mil euros, que foi incrível, não é? E ótimo, aos 22, mas se os meus pais tivessem investido esse dinheiro em vez de só poupado, eu teria quase 50 mil euros. Então vejam a diferença que seria para a minha vida eu ter 12 mil, que não fez grande diferença na minha vida, porque paguei o meu mestrado, que era um mestrado caro, e ter quase 50 mil que dava para pagar o mestrado, para viver, enfim, dava para uma série de coisas que então eu sinto que é mesmo, pronto, primeiro a questão de priorizarmos a nós e a nossa reforma e o nosso bem-estar, no fundo, porque isso também vai ajudar os nossos filhos, não é? Se os nossos filhos sabem, filhos adultos que não se têm que preocupar connosco financeiramente, é a melhor prenda que nós podemos dar. Mas também, claro, começar a investir muito pouco a pouco. Eu falo sempre de começarmos com PPR também, que acho que é a forma mais simples de começar a investir, é um débito direto, pode ser um valor muito baixo, pode ser 20 euros, 50 euros, depende do PPR, não é? 100 euros, ou vocês também podem ajustar, se calhar agora só conseguem um valor, mas no outro ano que as coisas estão melhor conseguem um bocadinho mais. Mas começar a criar estes débitos diretos automáticos, o PPR para mim é incrível porque eu sei que, no meu caso eu ponho 100 euros, qualquer coisa que aconteça, e a minha vida teve muito caótica financeiramente com isto do divórcio, mas pronto, eu sei que 100 euros por mês vão para o PPR e o dinheiro está ali a trabalhar para mim, mas claro, é muito importante também investirmos com risco. Risco aqui consciente, controlado, eu não falo nada de coisas
basicamente não podes perder todo o teu dinheiro, a forma como eu invisto. Há oscilações no valor do teu investimento, mas tudo aquilo que eu falo é investimento consciente, em que basicamente não podes perder todo o teu dinheiro. Teria que acontecer um desastre mundial gigante para tu perderes o teu dinheiro. Portanto, a ideia é nós fazermos crescer o nosso dinheiro com risco, sim, porque é importante, mas é um risco controlado e que de facto o dinheiro trabalha para nós, e que nos traz esta leveza na nossa vida. Então eu acho que começar a investir, e pode ser muito pouco a pouco, e pode ser só um PPR, ou pode ser só, às vezes há pessoas que têm um PPR que é terrível, rever o PPR e mudar, isso já pode ser só essa decisão, que há muita gente que faz as minhas formações e de repente diz, eu já podia ter, em vez de ter 20 mil euros, podia ter 50 mil no meu PPR e não tive, mas pronto, agora vou mudar e isto vai mudar daqui para a frente, porque temos um bom ou mau PPR, é literalmente dezenas, centenas de milhares de euros de diferença ao longo da nossa vida. Então são mesmo decisões pequeninas. Eu acho que o mundo das finanças tem isso, que é mini decisões podem impactar a tua vida de uma forma incrível. Então, mas não temos que estar a vida toda obcecada com dinheiro. É aprendermos, implementarmos isto do PPR. Quem quiser aprender a investir com risco de forma consciente, acho que é ótimo e ter a sua plataforma de trading e fazê-lo, nem que seja, lá está, 50 euros por mês. É incrível. E o importante é mesmo começar, porque depois de começarmos, depois temos o PPR e o débito direto. Não há muito mais a fazer. É todos os anos rever. Temos a plataforma de trading aberta. Uma chatice abrir conta, mas depois temos a conta aberta, depois temos escolhido onde é que vamos investir, que pode ser num produto, ok? É só investir todos os meses, se pudermos, e pronto, e manter. Então eu acho que investir tem muito isto, que é no início dá trabalho, abrir uma conta bancária sem comissões. Ai, que chatice, agora mudar os débitos diretos, às vezes, não é? Eu acho que é este assim, o principal problema das pessoas. É Agora verdade. mudar os débitos diretos, agora abrir conta noutro sítio, mas depois de o fazermos, na verdade, já não temos, já está, não é? Já está, já não temos que fazer Sim, mais nada. é feito uma vez e está, não é? Por acaso, eu estava aqui a pensar, eu mudei de conta, mas isto quando eu estava em França, e foi o banco que tratou disso tudo. Dos Lá. débitos diretos? Sim, eu não fiz eu só assinava. Eles, olha, está aqui, estavam-me a imprimir tudo que eu tinha que é para cada entidade. Eu ia lá, só assinava. E eles, Ah, nós tratamos tudo. Eles faziam isto para captar as pessoas para ser, percebes, para serem suas clientes e assim. E eu na altura lembro-me que fiz isso, eu mudei de banco para aí 3 vezes lá, e cada vez era o banco que tratava disso. Isso era uma leveza, sabes que eu adoro, nós é só ir lá assinar e não fazer mais nada. Mas aqui nunca fiz, portanto aqui não deve ser assim, não é? Portanto, não, não, eu não. diria, eu que eu saiba não, eu também já mudei de conta aqui Sim, umas vezes, nunca me fizeram isso, mas depois é assim, o que é que acontece na praia? Eu também não sou a pessoa mais organizada do mundo, às vezes as pessoas acham que eu sou super organizada, não, eu automatizo o máximo possível, que é porque eu não sou muito organizada naturalmente. Então o que é que fazes? Mudas o que te lembrares, não é? E o que não te lembrares, vais receber uma mensagem da empresa de dizer, certeza ou pagamento em falta. exatamente, e aí mudas na altura. E aí geralmente é relativamente simples de mudar. Às vezes o que é mais chato é a água e a luz, mas também não é muito complexo, porque depois as outras coisas, sei lá, Netflix, essas coisas, às vezes até é bom para cancelarmos coisas que não queremos. Que não queremos, já não estão a agregar, não estão a acrescentar, que estávamos a ter gastos. Eu, por exemplo, eu cancelei recentemente imensas subscrições e aplicações que eu não ia lá. E Pois. aquilo só que aquilo sai da conta, a pessoa nem se lembra. E como eu não sou aquela pessoa que vai religiosamente ver a conta, eu acabo por me esquecer que aquilo está ali. E a verdade é que eu um dia parei só para olhar e percebi, ok, eu vou cancelar tudo aquilo que não me está a acrescentar nada. Tudo aquilo que estiver relacionado com a minha saúde, com o meu bem-estar, eu mantenho. Essas coisas eu mantenho. Tudo que é saúde, tudo que eu posso aprender algo, eu mantenho. Mas há muita coisa que eu já nem tenho tempo. Por exemplo, eu adoro documentários da Netflix, mas eu sou sincera, eu não tenho tempo para ver. Então, como eu já não estava, eu disse, já não vejo nenhum documentário há quanto tempo? Não sei. Então, se calhar não vale a pena. Quando eu quiser ver um, subscrevo. Nem pronto, mas o resto daquilo que está relacionado com tudo aquilo com a saúde, ou tudo aquilo que realmente eu sei que me vai acrescentar algo, eu mantenho, mas é isso. Estas pequeninas escolhas às vezes já nos fazem
mudar esse valor, lá está aqueles tais que estavas a falar, podem ser 20 euros, ok, já este valor que eu estou, só estas subscrições já são suficientes para, não E é, uma, para começar uma ali. dica boa que eu faço e que pode ser útil, por exemplo, eu tenho o Revolut, mas pode ser outro parecido, que é grátis também e que é bom se viajas a nível de taxas de câmbio é útil. E todas as minhas subscrições eu meto no Revolut. Então imagina, Netflix, sei lá, ManyChat, bem, quem tem empresa, não é? Quem usa essas coisas, tudo vai para o meu Revolut. Então só tenho subscrições no meu Revolut. Portanto, quando aquilo vai, eu vejo muito mais facilmente do que se estiver na tua conta bancária, que estão lá muitas outras coisas além das subscrições. Para mim funciona super bem porque assim eu tenho um sítio onde tenho as minhas subscrições. Por exemplo, no outro dia subscrevi o HBO para ver uma coisa lá e de repente entrou outra vez eu, pronto, às vezes faço este Esqueci. esqueci um bocado Sim. de lado, mas vi logo porque está na minha conta de Revolut que só caem as subscrições que eu tenho. Por exemplo, a luz não, deixo na minha conta normal porque não dá para fugir a isso, mas aquelas coisas que são uma opção, às vezes temos uma conta à parte mesmo, funciona bem e o Revolut podes até bloquear lá. Nem sequer. Pronto, o ideal é ires à fonte e bloqueares na subscrição, mas mesmo no próprio Revolut podes até bloquear. Então também é uma dica para. Porque é verdade que há imensa gente que faz este trabalho de olhar para os seus gastos e de repente apercebe-se às vezes de seguros que nós nem nos lembramos e que nem queremos. Seguros de cobertura que nos venderam na altura do crédito, muitas Eu tenho vezes. não sei quantos que não percebo o que é aquilo. Mas eu, enquanto estou com o crédito, se calhar devo ter, então é sempre, se calhar tenho que Pois, analisar melhor, não é? Tenho que tens analisar. o de vida provavelmente tens, mas Sim, os outros provavelmente não. pois é isso que temos que analisar. Eu acho que é muito interessante esta questão de percebermos, ok, às vezes é só dedicarmos ali meia hora, e estamos a falar de economias de dezenas, centenas de euros. Ao fim do ano são, se calhar, centenas de milhares de euros, não é? Que estamos a falar. E mesmo também, depois isto aqui não entra muito nas finanças, mas é aquilo quando eu antes comprava só porque sim, não é? Mas esta questão de pensar, eu agora, quando recebo o meu salário, eu vou primeiro investir em mim e só depois é que vou ver do que sobra o que é que eu vou fazer ao longo do mês. Ou seja, se eu às vezes eu posso olhar para uma coisa que eu digo, epá, adorei aquilo, eu preciso mesmo, se calhar não. Apetece-me, está-me a apetecer. E este mês, e este mês, como é que está, as contas estão equilibradas? Sim, então, opá, posso-me dar este luxo. Mas se for de género, eu preciso, não, está mesmo a apetecer. Sei lá, estou na dúvida, e este mês faz sentido tendo em conta os gastos gerais deste mês. Por exemplo, este mês comprei imóveis novos, portanto, então não, então este mês não é o mês para isso. Então, termos em vez de comprarmos só porque sim, porque ainda por cima agora os espaços dizem, olha, vem aqui fazer uma avaliação, aconteceu-me agora, pode comprar isto e pagar em 18 meses. E então nós começamos a perceber que estamos a Mesmo. acumular créditos e créditos e créditos, e chegamos ao fim do mês, tenho 200 euros, porque eu fiz um crédito até para uma mesa e umas cadeiras XPTO, e depois vai tudo acumulando. Então às vezes é esta questão, eu tenho dinheiro para pagar realmente e é algo que eu preciso mesmo. Termos esta consciência também nos vai, ou seja, empoderar em relação às nossas finanças. Não é para me deixar a pensar, olha, estou na escassez, não tenho dinheiro suficiente, não é isso, mas é o contrário, é dizer, eu sei, eu domino o dinheiro que eu tenho, eu sei geri-lo. E se calhar se eu fizer isto, o dinheiro vai entrando porque eu sei gerir o meu dinheiro, não é? E também vai crescendo, portanto, através de uma boa gestão também. E isso é importante. Tu falaste há bocadinho do PPR, eu sinto, eu fiz uma mentoria contigo, eu vou assumir publicamente que eu não faço tudo direitinho. Claro, ninguém faz. Ainda antes de pormos on, estávamos a falar sobre isto, que às vezes as pessoas precisam mesmo deste suporte extra para fazer as coisas É e é verdade, natural que não faças tudo, mas tu devias ter um PPR se tens empresa. é verdade, é verdade. É essa a questão, porque eu não tenho PPR ainda.
não é? Portanto, e deveria ter. E fundo de emergência, o que é que tu achas ainda do fundo de emergência? Sim, não, como? Hum, Depende. Vou dizer uma coisa relativamente ao que estavas a dizer antes. Eu acho Sim. super importante nós limitarmos-nos, principalmente se nos conhecemos bem. Por exemplo, eu só tenho na minha conta à ordem o dinheiro que eu posso gastar naquele mês. É uma forma, por exemplo, este mês gostava muito de comprar umas sandálias, mas não vai dar. Não vai dar porque senão o dinheiro não me dá para tudo o que eu quero fazer este mês. Claro que a maior parte dos gastos estão sempre concentrados no início do mês, para a maior parte das pessoas, as rendas, muitas Uhum. vezes as águas e luz, mas é super importante também não vivemos nessa ilusão de que só temos que viver na abundância. Às vezes um bocadinho de escassez também ajuda, mas escassez controlada, tipo, ok, eu tenho este dinheiro todo para eu gastar, mas isso funciona super bem para mim, que é controlar, ter na minha conta à ordem só o dinheiro que eu gasto no mês. Cada um vai ter as suas estratégias, mas pode ser útil. E depois, PPR, não é? Portanto, o que é que tu me perguntaste sobre o PPR? Desculpa. Quais são as melhores formas de escolher? Se há alguma, ou seja, é através de tu consegues avaliar, aconselhas-te com alto risco, é mais essa Pois. opção, não é? Que faz a diferença. Exatamente. Então, PPR é mesmo importante ser com risco, ok? Aqui o risco que estamos a falar não é investir em criptos, não é investir em coisas esquisitas, é o risco de investir em bolsa e a bolsa de forma diversificada. Os PPRs têm que cumprir imensas regras de diversificação, são tipo anos até serem aprovados pela CMVM para saírem ao mercado, portanto, não estamos aqui a falar de investir em coisas estranhas, ok? Investir num PPR é investir em ações, as empresas que estão em bolsa são as ações mais estáveis, mais profissionais a nível de gestão e de processos do mundo e mais supervisionadas do mundo também. Portanto, investir num PPR com risco é o que faz sentido, porquê? Porque o grande risco, o grande problema de investir com risco é no curto prazo, porque nós sabemos que a bolsa em média cresce 10% ao ano, mas quase nunca há um ano que ela cresce 10%, ou cresce 20%, no ano a seguir decresce 10%, então há alguma oscilação, porque é o normal, os negócios têm oscilações, a política também influencia a bolsa e, portanto, há uma série de coisas que influenciam. Então, o que nós sabemos é que no longo prazo a bolsa sempre recuperou. Sempre. Não houve uma altura de queda em que a bolsa não tivesse recuperado. Às vezes é num mês, outras vezes é num ano, outras vezes é em 5 anos, ok? Não sabemos quando. Mas para o longo prazo, e o PPR é um investimento a longo prazo, mesmo quem tenha, sei lá, esteja agora perto da reforma, quem tenha, por exemplo, imagina 60 anos e vai-se reformar aos 65 ou 66, a verdade é que não vai levantar tudo aos 65, 66 à partida, ok? Portanto, o PPR nós vamos levantando à medida que precisamos na idade da reforma. Levantamos quando quisermos, então o dinheiro fica investido na mesma no longo prazo. O longo prazo normalmente em finanças é mais do que 8 anos. Portanto, qualquer coisa que seja a mais de 8 anos, investir sem risco, vamos estar a perder muito, muito, muito dinheiro, ok? Então, o PPR deve ser mesmo com risco, focado em ações. Há cada vez mais PPRs interessantes em Portugal, ainda bem, se fosse há 10 anos atrás não havia muitos, mas hoje em dia há cada vez mais. Então, até mesmo quem não quiser investir por si própria, que está tudo ok, eu compreendo, não concordo, mas compreendo. Só a decisão de teres um PPR com risco e um PPR bom, em que todos os anos tu vais avaliar se faz sentido ou não, se está em linha com o crescimento da bolsa ou não. E é importante esta análise anual, mas é só anual. É uma diferença brutal e é mesmo importante. E quem tem empresa ainda pode ser mais interessante porque é algo que a empresa pode pagar, é um benefício que a empresa pode dar aos colaboradores e, portanto, tens mesmo que pensar nisso. Normalmente, a desvantagem dos PPRs é que tem que se pôr um valor alto no início, se calhar 1.000 euros, 2.000 euros, às vezes 5.000, mas normalmente mais à volta de 1.000. Mas depois, mensalmente, és tu que decides. Às vezes tem que ser 50 euros, outras vezes normalmente há sempre um mínimo, mas nunca é acima de 100 euros.
ok? E mesmo às vezes pode ser de pôr os 2 em 2 meses, portanto é relativamente fácil de automatizar um valor que seja confortável para ti. E termos um valor baixo já é incrível e já é muito melhor do que não ter, nem que seja 50 € por mês ou menos, já é muito bom e depois vais ajustando e se conseguires pôr um bocadinho mais é super fácil de alterar. Fundo de emergência, que também se fala muito, não é? E é super importante, é no fundo a nossa almofada financeira, que nos permite, se acontecer alguma coisa, boa ou má, normalmente associa-se muito a coisas más, não é? Perdemos trabalho, o carro avaria-se. Em vez do dinheiro ser uma questão, no fundo o dinheiro é um aliado e para isso é importante termos este fundo de emergência, que normalmente eu gosto de dizer que são 3 meses dos vossos gastos, ok? Se vocês gastam 1.500 € por mês, ter ali 4.500 pode ser um bom valor, mas cada um vai definir o que é que faz sentido para si. Há pessoas que dizem, não, eu quero ter 10.000 € porque é o valor que eu me sinto confortável e é um número redondo e estou, sei lá, se acontecer qualquer coisa, eu sei que 10.000 € é mais do que suficiente para tudo, ou vou, ou sei lá, ou agora vivo numa casa mais velha, então sei que vou precisar de gastar algum dinheiro nos próximos tempos em eletrodomésticos que se estragam, não sei, portanto tem que ter um fundo maior, portanto aí, lá está, a parte que depende de pessoa para pessoa, mas uma boa regra é 3 meses dos nossos gastos. Quanto mais investimentos temos, do meu ponto de vista, menor a importância deste fundo de emergência, porque no fundo temos outros sítios, não é ideal, porque devemos investir para o longo prazo e não devemos levantar todos os anos, digamos assim, mas há sempre outros locais onde podemos ir. Mas sim, o fundo de emergência, eu gosto de chamar fundo de liberdade, é sim a primeira poupança. Antes de tudo é aquilo que devemos ter. Antes até de pagarmos dívidas pessoais, quem tiver dívidas pessoais, é importante termos este fundo de emergência. Embora matematicamente até faça sentido pagar as dívidas pessoais, porque normalmente têm taxas de juros elevadas, mas depois o que é que pode acontecer? Não temos fundo de emergência, porque estamos focadas a pagar as dívidas pessoais. Acontece-nos alguma coisa, vamos ter que pedir mais uma dívida pessoal. E andamos aqui nesta roda constante, que há muita gente que vive isso sempre, porque é muito difícil pagarmos dívidas pessoais com taxas altas, ok? E mesmo com taxas baixas, devemos, eu acho que o que tu falaste é super importante, que é cada vez é mais fácil gastar dinheiro. Primeiro, os cartões e o facto de ser tudo muito digital e não físico, e há vários estudos também que provam isso, que é a dor de pagar é muito maior quando é com dinheiro físico. Quando é com dinheiro digital não sentimos dor, o que por um lado é mau, porque gastamos muito mais facilmente. Verdade. E ainda menos quando pagamos a prestações, porque só sai um bocadinho da nossa conta, o resto vai sair nos próximos meses. Então é importante sabermos que de facto as dívidas pessoais, mesmo sítios em que às vezes nos dizem que a taxa de juros é zero, nem sempre é necessariamente assim, porque às vezes há umas Há taxas. sempre custos de dossiê, há sempre eu fiz assim um crédito também e disseram, isto é taxa zero, não sei, e quando eu vou ver a primeira prestação tinha mais 20 €. Ou seja, há aqui custos extras a fazer o dossiê, fazer, não sei, implementar qualquer coisa, não é? Mas há sempre uns custos extras que nós não estávamos a par ou não estávamos despertos para, ou passaram naquelas linhas pequenininhas que nos põem a assinar, não é? Portanto, há sempre esses custos, é verdade, é verdade. Exatamente. Mas eu sinto que é isso, perdermos uns meses da nossa vida, uns meses, e não é uns meses todos, umas horas por semana, não é? 1 hora ou 2, a fazer estas coisinhas todas, conta bancária sem comissões, ter uma conta só nossa e não só conta conjunta, começar a abrir conta numa plataforma de trading, escolher um PPR, refletimos sobre as poupanças dos nossos filhos e priorizarmos a nossa reforma. Também pensarmos como podemos aumentar o nosso rendimento, não é? É super importante, porque isso é a forma mais fácil de investirmos mais, é ganharmos mais. E a verdade é que depois chega um momento em que tu já não tu nem precisas de investir para sempre, que também é outro mito que as pessoas acham, não, eu tenho que poupar, há aquelas regras, não é? Tenho que poupar 10% do meu salário, tenho que investir, sei lá, muita gente tem uns 100 € por mês.
mas a verdade é que vai chegar um momento em que se calhar não precisas fazer nada disso porque os teus investimentos vão crescer e vão gerar rendimentos de forma automática, que é isso que é interessante, não é de um ano para o outro, mais uma vez, mas são pequenas decisões que podes tomar hoje e daqui a uns anos ver esses resultados. Sim, olha, tu falaste em vários pontos, porque até eu estava a pensar exatamente em erros que eu cometi, e são recentes, por exemplo, até porque às vezes nós priorizamos as poupanças dos nossos filhos, quando eles vão ter a vida toda para isso e a nossa reforma é que se está a aproximar, não é? E se calhar, quando tu disseste aquilo, aquilo bateu cá, fundo, cá dentro, que aquilo foi mesmo. Eles vão ficar muito mais relaxados, ou seja, se nós formos financeiramente independentes, eles vão estar muito mais relaxados, vai ser muito melhor para eles, muito mais leve para eles também, do que estarem preocupados com, estão a criar a vida deles, estão a, não é, a comprar casa, a comprar e ficar ainda preocupados com a nossa situação. Portanto, isto também não estamos a trazer leveza, não é? Nós também, eu quando comecei, eu não tinha grandes poupanças, meus pais sim criaram uma conta poupança, mas lá está, são valores que não permitem mudar a minha vida. Portanto, se calhar deveríamos ficar mais nesta parte, o que não invalida que não possa estar a colocar 20 euros, 50 euros numa conta que permita também, como uma conta com risco, lá está. E, por exemplo, eu lembro que tínhamos falado sobre isso até para os nossos filhos, de procurar determinados tipos de conta, e eu fui procurar uma com risco e disseram tens que ter 1000 euros para cada uma para abrir, e eu não tinha naquele momento, e ainda não tenho, e o que é que eu disse? Sempre que tiverem a prenda de Natal ou prenda disto, os avós dão, vamos colocando num envelope para cada uma, aquilo vai crescendo e depois fazemos. Erro, porque depois, quando acontece um passeio da escola, eu nunca tenho notas, vou buscar aqueles envelopes, quando não sei o quê, aquilo está ali e eu nem tenho noção da quantidade de dinheiro que está ali, eu disse, não, vou ao banco, colocar numa conta poupança tradicional que não cresce quase nada, mas ao menos ali eu sei que ele vai crescer. Porque em Sim. casa não cresce rigorosamente nada. Mesmo que ele cresça 0, não sei o quê, ele cresce. Enquanto que em casa eu tenho o risco de ir buscar lá o dinheiro quando preciso de dinheiro. Portanto, então aqui foi mais interessante, porque ao menos agora eu digo, ele vai ficar a crescer até chegar aos 1000 euros, quando chegar aos 1000 euros troco. Mas se eu Exato. não fizesse isso, eu nunca ia chegar aos 1000 euros, se calhar. É isso, é É, por um dinheiro longe de nós. Eu acho que essa é é, isso. seja dos nossos filhos, seja o nosso, para mim também, porque para mim também se estiver perto eu também vou arranjar-me forma de o gastar ou de usar coisas úteis às vezes, mas estar longe de nós, termos, por isso é que eu só tenho na minha conta também aquilo que eu vou gastar no mês, senão eu gasto mais. E acho que é isso que tu queres dizer, no fundo, é essa, que é, o dinheiro não pode estar perto de nós, porque senão nós rapidamente, é muito fácil gastar, tudo na sociedade está feito para nós sermos mega consumidores. Temos mesmo que criar essas estratégias nossas, e no teu caso foi essa, acho uma ótima estratégia, e quando chegar à altura que tiveres os 1000 euros para abrires, deve ser um PPR que vais abrir para eles, Sim. para elas, depois aí já passas para o PPR. E acho isso, por exemplo, eu não invisto para os meus filhos todos os meses. O que eu faço é, exatamente, prendas de Natal, se eu tenho um rendimento extra, se eu sentir que faz sentido, coloco uma parte também no PPR deles, mas não é toda a minha prioridade. Eu acho que é mesmo importante, porque eu sei que se eu estiver bem, também depois, se for preciso, também consigo ajudar. Exatamente. Mas a maior prenda que nós podemos dar, e quem tem pessoas que têm que ajudar os pais financeiramente, de certeza que sabe isto, é nós estarmos bem e mesmo que não consigamos dar a entrada para a casa, muita gente quer dar a entrada para a casa para o filho, não é o mais importante. O mais importante é tu estás bem e eles saberem que não têm que se preocupar contigo e podem focar-se na vida deles. Eles têm muito Concordo. mais tempo que nós, então se falamos em investimento, eles têm muito mais tempo que nós, portanto têm muito tempo para quando começarem a trabalhar, poupar, investirem. É mais importante até transmitirmos o conhecimento do que propriamente dar-lhes dinheiro. Sim, e por exemplo, só o facto de nós já estarmos ou seja, preocupados com os nossos investimentos, com as nossas finanças, já os estamos a educar também nesse sentido. Por exemplo, eu só fiquei desperta para investimentos, foi quando eu te conheci. Ou seja, eu devia ter quê? Já 38.
Mas Uhum. mais vale tarde que nunca. Nunca é tarde para investirmos. Eu podia estar reformada, era ótimo. Não é? Portanto, havia lá uma senhora até no grupo que conseguiu reformar-se 2 anos antes, passado 1 ano ou 2 já estava reformada. E eu, Sim. isto é o meu objetivo agora, entre aspas, porque não me imagino a reformar-me, porque eu adoro mesmo o que faço, mas ter essa liberdade financeira é uma segurança muito grande, mesmo para mim e depois para os meus filhos também, para as minhas filhas. Tu quando falas, e além disso, é maravilhoso nós podermos ter estas conversas com eles sobre dinheiro já desde pequenos, ou seja, eles perceberem que existe esta possibilidade, que eles tiverem o primeiro salário, em vez de, já nem sei o que é que fiz com o meu, mas não sobrou nada, certamente, então, mas também faz parte, a pessoa tem que se divertir, não é? Portanto, mas acho que o primeiro ano não deve ter sobrado rigorosamente nada, mas acho que eles podem saber, ok, então agora eles se calhar vão conseguir investir, chegam aos 30 já numa estabilidade financeira que eu não consegui porque não sabia, e este conhecimento, o conhecimento é poder. Conhecimento é daquelas coisas que é das melhores coisas que podemos dar aos nossos filhos, é este conhecimento, esta literacia financeira também, que não existia na nossa altura. Só aqui até para terminar, fechar aqui este tema também, quando tu falas com os teus filhos, tu falas com os teus filhos sobre dinheiro, Uhum. e como é que tu abordas? Para só um pequeno aconselho aqui, porque eu sei que quem nos ouve, há muitas mães aqui, avós, portanto, como é que tu abordas? Olha, eu tento primeiro, tento, assim, claro que não sou perfeita, mas tento nunca dizer que não há dinheiro para alguma coisa. Tento Essa explicar, também. olha, este mês não estava no meu orçamento gastar dinheiro nisto, a mama planeia mais ou menos quanto dinheiro é que vai gastar no mês, tenho que pagar a renda, tenho que pagar, no meu caso, eu pago a escola deles, tenho que pagar não sei o quê, mas é um tema constante, porque de facto o dinheiro está sempre presente. Agora mudei de casa, quanto é que custa, eu digo-lhes quanto é que custa, eu digo-lhes tudo. Portanto, eu falo super abertamente, já lhe mostrei também os investimentos deles, claro que depois depende das idades, às vezes não percebem muito bem, mas ficam com uma ideia que as coisas vão crescendo. Portanto, falo mesmo super abertamente de tudo. E eles, claro que eles ouvem outras coisas, portanto, eu não serei a única a educá-los. Um, também lhes dou mesada ao meu filho mais velho, já dou semanada, à minha filha vou começar a dar agora, portanto, também para eles saberem, ok, é este dinheiro que eu tenho, agora eles já pagaram jantares, o meu filho já pagou jantares, no outro dia queria comer sushi, eu disse, olha, sushi é mais caro do que o normal, não é? Do que comermos em casa, e é mais caro até normalmente do que outros restaurantes. Eu não faço questão, mas se tu quiseres, e se tu pagares, e ele, ok, então pago eu. Depois, quando chegou a conta, ele ficou, ai meu Deus. E ele, afinal, a minha semanada não me dá para comer sushi. Então, olha, Porque ele não é muito gastador, então já tinha ali acumulado algum. Mas é bom eles, é bom também não sermos críticos com o que eles gastam o dinheiro. Então, se damos o dinheiro é para eles gastarem, claro, a não ser que seja uma questão de saúde, não podem comer doces e vão comprar doces, pronto, isso já são outras questões. Mas não dizer aquelas coisas do género, ai, achas bem, vais gastar todo o teu dinheiro nisto? Porque às vezes é bom, eles gastam todo o dinheiro e depois percebem, olha, agora fiquei sem dinheiro. Sabes? É bom deixá-los sofrer também com as consequências. Eu acho que a vida em geral, se tu des as ferramentas, a vida vai-te mostrar o que é que acontece e as consequências naturais são melhores do que também. qualquer conselho que tu possas dar. E isto não só nas finanças, na realidade, em tudo. No outro dia o meu filho não fez os trabalhos de casa e eu pensei, olha, deixa-o sofrer. E agora a professora chateou-se e ele agora está sempre preocupado com os trabalhos de casa. Porque teve uma Ele está a consequência perceber. natural. Então, às vezes, Sim. proteger, eu estou cada vez mais nisto de tentar dar as ferramentas, mas não andar em cima, porque de facto as consequências naturais, e por exemplo, às vezes tento explicar-lhes os investimentos, mas eles ainda não se interessam muito por bolsa, como é óbvio, têm 109 anos, portanto também não insisto muito, não é? Eles hão de perceber pouco a pouco. Mas no fundo eu acho que é isso, naturalidade e tentarmos não passar as crenças de dizer os valores. Olha, a minha renda é isto, é caro, sim, são valores que eles nem imaginam, não é? Porque eles recebem uma semanada minúscula comparado com as despesas, mas eu falo mesmo muito abertamente e tento não passar muitas crenças de escassez, mas claro, há limites, não é? E há escolhas que uma pessoa tem que fazer na vida, eu acho que isso também é importante explicarmos porque é que fazemos as nossas escolhas.
É verdade. E essa questão da consequência, tu falaste, ele ficou sem o dinheiro, que não é mau, porque eu estava a pensar, pois é, cheguei a uma altura, eu tinha 26 anos e quando fui a pagar qualquer coisa vi que não tinha dinheiro na conta. Muito mais frustrante aos 26 do que Isso. aos 8, 9, 10 anos, não é? Portanto, eu lá, ok, olha, fiquei sem dinheiro, já aprendi, check. Portanto, quando receber os meus salários, se calhar já vou gerir de outra forma. Portanto, já estamos a dar aqui uma bagagem, uma ferramenta que é interessante e não estamos. Isto é, são pequeninas coisas que eles vão aprendendo, como aprendem outras coisas também ao longo da vida, não é? E nós também estamos lá para orientar, claro, obviamente, mas às vezes permitir que eles percebam que com pequeninas coisas acho que até é uma boa aprendizagem, sim, sem dúvida. Olha, Inês, não sei se queres aqui para terminarmos aqui deixar aqui mais alguma ideia, alguma dica, não sei se queres deixar aqui. Acho que falei de tudo o principal. Acho que é isto. É nós. Só queria deixar esta mensagem de que toda a gente é capaz de investir. Se tu sabes matemática do nono ano, és capaz de investir, não é nada complexo e é mesmo importante nesta fase em que as reformas vão ser baixas, os custos das coisas também estão a aumentar, como sempre estiveram. São mesmo decisões que nós tomamos hoje que podem impactar e ser dezenas, centenas de milhares de euros no futuro. Verdade, é verdade, é isso. É pensar, trazer esta consciência, porque não é? Porque nós as mulheres às vezes estamos depois muito dependentes de outros e isso não é Exato. positivo também. Do Olha, marido, do banco, acreditamos que não sabemos, mas ninguém sabe melhor gerir o nosso dinheiro do que nós. verdade, verdade. E mesmo aquelas pessoas que há mulheres que escolhem não trabalhar, portanto, para cuidar também da casa, mas também têm direito também a gerir o seu dinheiro, não é? Por uma parte, e que eu sei que isto é um bocado polémico, mas a minha visão é esta. Eu imagino que se eu não trabalhasse, fosse apenas o meu marido a trabalhar, para mim o dinheiro automaticamente é dos dois, eu também teria a possibilidade de investir, pegar numa parte desse dinheiro e investir, ou num. Portanto, eu vejo muito dessa forma, portanto, é mesmo para toda a gente, independentemente do rendimento que a pessoa tenha, que tenha ou não, é? Portanto, mas é mesmo isto. Olha, Inês, onde é que te podemos encontrar? Como é que podemos, como é que podemos até descobrir mais sobre o tema contigo? Sim, olha, podes-me encontrar no Instagram, inês.correia.oficial, também no meu YouTube, Inês Correia, que não sei quando é que isto vai sair, mas o meu podcast, também vou lançar o meu podcast, vai se chamar Nova Rica, vai sair muito em breve, ou já saiu, não, acho que não, mas vai sair e vai estar tudo também no meu YouTube e nas plataformas de podcast, depois subscrevam, e também no meu site inêscorreia.pt, também tens lá informação sobre mim, portanto aí conseguem ver também os cursos que eu tenho, se quiserem, mas também tem muita informação gratuita no YouTube e no Instagram, e agora também com o podcast também vai haver muito conteúdo novo. Sim, eu adoro formato podcast, então eu vou estar a ouvir-te, certamente, certamente, tá. Então, olha, muito obrigada, Inês, mais uma vez, foi incrível. Eu adoro como tu falas eu podia falar contigo de dinheiro sobre o dia todo, não é? Porque torna-se tão leve e agradável, porque às vezes as pessoas pensam, ai, dinheiro é coisa chata, não é? É simples, é leve. Portanto, muito obrigada mesmo por ter estado aqui novamente. Obrigada, eu gostei muito. E aproveito também, que isto é parte que eu esqueço-me sempre, mas olha, aproveito também para convidar toda a gente a comentar aqui no podcast, seja qual for a plataforma que tu acompanhas, para seguir também, para estares atenta aos novos episódios. E, por favor, neste comenta mesmo se o impacto que teve, o que é que tu já fazes a nível financeiro, porque é para nós sabermos como é que estamos a agregar, o que é que estamos a acrescentar também com este tema, que eu acho que é muito importante, um bocadinho tabu, mas muito importante também. Tá? Olha, obrigada Inês. Beijinhos, obrigada. Beijinhos.